Olá, eu sou Rita Calfa, enfermeira obstetra, atualmente respondendo pela Direção-Geral da Maternidade de Cila Balbino. Também sou coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher do Corém, Bahia. É um prazer estar aqui falando com vocês, gravando essa aula, para falarmos um pouco da assistência ao parto na pandemia Covid-19, o papel da enfermeira obstetra, que na verdade a gente vai falar um pouco do papel, da importância da enfermagem nesse contexto, trazendo um pouco também da nossa experiência na Cila Balbino. Então, nesse primeiro slide, nós estamos lembrando, para vocês que Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 11 de março, a Covid foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, ou seja, ela já está presente em todos os continentes, em todos os países. A atenção à gestante em relação ao coronavírus, ela precisa ser extremamente especificada, específica, tá? E aí nós precisamos nos preparar, é tudo muito recente, tudo muito novo, está todo mundo ainda muito assustado com tudo que vem acontecendo, mas já é tempo da gente realmente se reorganizar, tá? Se preparar, já nos preparamos para que a gente possa enfrentar e minimizar os danos desse coronavírus, tanto para gestantes quanto para os seus fetos, os bebês, e também para nós, profissionais de saúde. Diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas para entender os impactos dessa infecção em gestantes. Nenhuma evidência até o momento mostra de que elas corram mais risco de desenvolverem uma doença mais grave do que a população em geral. Porém, nós sabemos que as gestantes elas podem ser afetadas por algumas infecções respiratórias, devido a mudanças no corpo e no próprio sistema imunológico, durante a gravidez. Todas as gestantes, incluindo aquelas com confirmação ou suspeita de infecção pela Covid-19, elas têm direito a cuidados de alta qualidade, seja antes, seja durante e seja após o parto, tá? Então é importante a gente lembrar que uma experiência de parto seguro e positivo inclui respeito e dignidade. Então todas as gestantes precisam ser tratadas com respeito, com dignidade. Ter acompanhante da sua escolha presente durante o parto, e nós vamos falar bastante sobre isso, que essa é uma grande dúvida, um grande questionamento de todas as pessoas. Eu sou muito procurada por colegas de diversos municípios preocupados com essa questão do acompanhante, tá? Comunicação clara pelos funcionários da maternidade. Então, a qualquer momento, em qualquer situação, quero dizer, a gente precisa ter uma comunicação clara. E principalmente agora, com o coronavírus, com a Covid-19, nós precisamos nos comunicar tecnicamente, claramente, entre todos os setores. Todas as unidades precisam ter um plano de contingência. Todas as unidades precisam ter pessoas que forneçam treinamento para a equipe, tá? Apesar de todos sermos profissionais, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, a equipe multi, tá? Que passamos pela faculdade, que fizemos o treinamento de como colocar máscara, de como calçar luva, de como se paramentar. Mas esse é um momento diferente, que a gente precisa retomar coisas que deixamos de fazer, tá? Hoje estamos falando tanto da lavagem das mãos, certo? Então é extremamente importante que a gente tenha essa comunicação, que a gente tenha esse plano, que a gente tenha um fluxo e que todos conheçam, porque isso vai minimizar os impactos negativos da infecção pelo coronavírus.
mobilidade quando possível e posição para o parto de sua preferência. Então aqui, lembrando que a gente está falando de uma experiência de parto seguro e positivo para todas as mulheres. No caso das mulheres com coronavírus, com a Covid-19, isso não muda muito, tá? Nós precisamos, é claro, daqui a pouco vamos ver algumas particularidades, mas é claro que a mulher vai poder escolher uma posição, desde que essa posição não traga malefícios, né? No caso, que não ajude a contaminação da equipe. Se há suspeita ou confirmação da Covid-19, os trabalhadores devem tomar precauções adequadas para reduzir os riscos de contaminação. A Covid-19, né, ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, tá? É uma emergência de saúde pública, cujo espectro clínico é diverso, varia de sintomas leves a uma doença mais crítica, mais grave. O principal modo de transmissão do vírus acontece de pessoa para pessoa, principalmente por gotículas respiratórias. A letalidade varia conforme o país, mas está evidenciado que idosos e pessoas com comorbidades correm maior risco. Os sinais e sintomas, e aí a gente traz aqui que pessoas com Covid-19 tiveram uma ampla gama de sintomas relatados, desde sintomas leves a casos mais graves. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Podem ser tosse, falta de ar ou dificuldade em respirar, febre, arrepios, dor muscular, dor de garganta, perda de paladar ou olfato. Outros sintomas menos comuns foram relatados, incluindo gastrointestinais como náuseas, vômitos ou diarreia. A pneumonia é a manifestação mais grave da infecção. Quais são as medidas preventivas, tá, na gestação que as mulheres, né, que as gestantes devem tomar? Elas devem seguir as mesmas recomendações que as pessoas não grávidas, para evitar a exposição ao vírus. O que é que a gente tem aprendido, né, ao longo desses meses? Que o distanciamento social é uma das coisas mais importantes para diminuir a propagação do vírus. Então, precisamos, todos nós, incluindo as gestantes, manter distanciamento social. Só sairmos de casa, por exemplo, se tiver necessidade para trabalhar, não é verdade? Higiene das mãos. Higiene das mãos com frequência, tá? Usando água e sabão, claro. Desinfecção de superfícies, utilizar muito o hipoclorito ou álcool a 70%. Uso de máscara em público. Então, na necessidade de sair, é obrigatório o uso de máscara. Quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o outro, a outra pessoa. Tá? Quando as pessoas usam máscaras, estão me protegendo. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, eu estou sem máscara, porque eu estou sozinha em uma sala. Então eu posso ficar mais à vontade sem o uso de máscara. Todas as mulheres grávidas que desenvolverem sinais e sintomas de Covid-19 devem ser monitoradas. Aqui a gente está trazendo um estudo, tá? É uma revisão sistemática sobre a Covid-19 durante a gestação e o nascimento. E aí, nessa revisão sistemática, foram identificados 33 estudos com 385 gestantes infectadas por SARS-CoV-2. E nessa revisão sistemática, essas gestantes demonstraram exatamente 368, ou seja, quase 96% dessas gestantes, tá, tiveram sintomas leves. Quase 4% grave e quase 1%, né, ou seja, 3 gestantes dessas 385 desenvolveram um estado crítico.
né? 17 mulheres foram admitidas em terapia intensiva, 5 ficaram sob ventilação mecânica e uma morreu. Os casos críticos apresentavam síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, incluindo a síndrome do desconforto respiratório agudo. Os sintomas mais frequentes foram febre e tosse quase no mesmo percentual, 67% e 66%, dispneia, 7%, dor de garganta, 7%, fadiga, 7% e mialgia, 6%. Agora a gente vai falar um pouco da admissão dessa mulher para o parto. Toda parturiente e seu acompanhante devem ser triados para a Covid-19 antes da sua admissão no serviço obstétrico. Então, nossos serviços já deu tempo de nos adequarmos a essa realidade, tá? Então, a nossa, quem fica lá na ponta, quem recebe essa mulher ou esse casal, tá? Se são os recepcionistas, né? Eles vão fazer a ficha. Então, naquele momento ali, já deve ser perguntado a eles sobre sintomas gripais. As pessoas estão se dirigindo já para as unidades, né? Pelo menos espera-se que estejam fazendo assim, em uso de máscara, tá? Então, como é que está funcionando lá na unidade da qual eu faço parte? Elas chegam, se refere um sintoma gripal, ou qualquer um dos sintomas que a gente já sabe, já viu ali, é trocada essa máscara dela ali mesmo na admissão. Para as suspeitas de Covid, se troca a máscara pela máscara cirúrgica. E imediatamente é avisado a equipe de enfermagem e essa mulher vai ser direcionada para um local específico. No caso de internação de mulheres sob suspeita ou confirmadas para a Covid-19, a gente precisa informar a unidade para que haja o preparo do ambiente, preparar a área de isolamento. Então, na verdade, esse espaço, esse local, ele já deve estar preparado, tá? Eu preciso ter um local específico para considerar como área de isolamento. Informar a toda a equipe multidisciplinar da presença de uma paciente com suspeita ou diagnóstico já de Covid-19 para o uso da paramentação adequada. Então, no primeiro sinal, a primeira pessoa que identificou precisa avisar a equipe multidisciplinar para que esta pessoa que vai realizar esse atendimento já esteja devidamente paramentada, tá? Ao chegar até essa paciente. Antes da realização da ficha, aqui eu tinha até esquecido que estava aqui, deve ser ofertado máscara cirúrgica e a paciente deve ser encaminhada para a sala restrita para avaliação. Presença do acompanhante no trabalho de parto e parto. Então, existem muitas dúvidas sobre a permanência do acompanhante. A gente precisa lembrar de que existe uma lei federal, a 11.108, tá? Que garante esse acompanhante durante todo o processo do parto, né? Desde a admissão até a alta hospitalar. Ok. Mas, Rita, nós estamos vivendo um momento diferente, é um momento de pandemia, tá? Mas sabemos também que o acompanhante é uma evidência científica extremamente importante, independente da lei. Nós sabemos que ele é uma evidência científica extremamente importante para o desencadear do trabalho de parto, para o parto e para o pós-parto também. Mas volto, né, ao questionamento de muitas pessoas. Mas estamos vivendo um momento de pandemia. Concordo com vocês. Eu também tenho me visto na unidade, muitas vezes, numa situação que às vezes eu quero garantir, tá? E às vezes, em alguns momentos, eu preciso recuar. Nós precisamos recuar, porque lá na nossa unidade isso já é muito natural. Então, realmente, a gente precisa rever em que momento a gente vai
permitir o acompanhante, tá? De que forma, quais são as estratégias que a gente vai estabelecer para a garantia desse acompanhante, tá? Sem que essa mulher fique totalmente todo o tempo sem ninguém, que eu quero dizer, do seu convívio, né? Da sua escolha, tá? Ou até mesmo que eu deixe dentro da unidade pessoas que possam estar contaminadas e contaminando os outros, sejam pacientes, sejam funcionários. Mas então vamos lá. O acompanhante, desde que é assintomático e fora dos grupos de risco para a Covid-19, deve ser permitido, seguindo as orientações. Mulheres assintomáticas não suspeitas ou testadas negativas para o vírus. Mulheres positivas para o vírus ou suspeitas, se o acompanhante for do convívio diário dela. Em qualquer situação, não deve haver revezamentos e os acompanhantes deverão ficar restritos ao local de assistência parturiente, sem circulação nas demais dependências do hospital. O surgimento de sintomas no acompanhante em qualquer momento do trabalho de parto e parto implicará no seu afastamento com orientação a buscar atendimento em local adequado. Os acompanhantes que permanecerem deverão ser orientados sobre as medidas preventivas. Todas as visitas devem ser temporariamente suspensas. Então, vamos só comentar aqui algumas particularidades. Então, tá claro isso? Estamos desde março já suspendendo as visitas, tá certo? Então, não se faz, a gente precisa diminuir o fluxo de pessoas dentro das unidades, tá? Se a gente já orientava o acompanhante a permanecer a maior parte do tempo do lado, né, da pessoa a quem ele está acompanhando, se a gente já fazia isso, pedindo a ele para não circular na unidade, até mesmo porque a gente sabe que temos muitas mulheres, né, que estão muito à vontade e para evitar constrangimento, a gente já fazia isso, agora é imperioso a gente reforçar. Ele deve ficar restrito ao local da assistência a essa mulher, a essa gestante, tá? Sem circular nas demais dependências. Precisamos observar, porque sei também, foram coisas que já chegaram até a mim. Ah, Rita, tem acompanhante, tem pessoas que estão omitindo algum sintoma, algum sinal, algum sintoma de gripe, perdão. Nós vamos precisar ficar atentos a isso. Infelizmente, a negação, tá? Eu não chamaria de mentira, é uma negação, tá? Isso tem ocorrido frequentemente mesmo, e aí entre inúmeras pessoas. Então é ficarmos atentos, porque inclusive temos pessoas que têm o vírus e que são assintomáticos, tá? Então é realmente uma situação extremamente delicada, tá? E que a gente precisa realmente estar contando com a colaboração de todos. A parturiente com infecção suspeita ou confirmada por Covid-19, ela deve ficar em monitoramento contínuo da saturação de oxigênio por oximetria de pulso, com registro a cada hora durante o trabalho de parto, além das avaliações habituais. Tá? Valor menor que 95% deve ser considerado sinal de alerta de deterioração do quadro pulmonar, indicando necessidade de reavaliação clínica imediata e terapêutica adequada. Monitorização fetal contínua durante o trabalho de parto e parto. E a presença desse vírus não se configura, ou a suspeita dele, não se configura a indicação para cesariana, ok? Então, a paciente vai estar monitorada, tá? Vamos fazer as nossas avaliações habituais. Para diminuir o acesso, né, para diminuir, estarmos sempre bem próximo da paciente, o ideal é que a gente tenha nesse ambiente do parto, onde ela vai ficar no trabalho de parto, que é um ambiente isolado, que a gente tenha um cardiotocógrafo, tá? O cardiotocógrafo para a avaliação cardio desse feto, para que evite que a gente esteja
auscultando, né, a cada 60, a cada 30 ou a cada 15 minutos, tá? Ou até mesmo a cada 5 minutos. Então, se eu tenho um cardiotocógrafo instalado, né, e eu tenho o cardio funcionando, me dando ali os BCFs do bebê a todo momento, eu vou poder ficar mais tranquila, sem necessariamente estar, eu posso estar numa sala, inclusive com um visor, tá? Que tenha um visor, essa paciente dentro de um isolamento com um visor, com cardiotocógrafo, e eu posso estar do lado de fora acompanhando essa evolução, mas é claro, entrando para fazer as outras avaliações. Por exemplo, o exame de toque, ele vai ser feito a cada 4 horas, no mínimo, como nas outras mulheres. Se não há necessidade, é claro, eu vou postergar ainda mais, tá? Então, e também a via de parto. A via de parto, vamos sempre trabalhar com a possibilidade do parto ser vaginal, via vaginal. Não existe uma indicação para cesariana, não existe nada mostrando que porque ela está com Covid, ela deverá ser uma cesariana, não. As indicações de cesariana, elas são as mesmas, independente dessa mulher estar ou não contaminada pelo coronavírus 2. Não se recomenda, aqui a gente traz algumas coisas interessantes, que não se recomenda o parto dessas mulheres suspeitas ou confirmadas em domicílios ou CPNs, tá? Não se recomenda o parto na água, em virtude da impossibilidade de proteção adequada da equipe e do neonato de contaminação pelo SARS, que é eliminado nas fezes. Os métodos não farmacológicos de alívio à dor podem e devem ser ofertados. O acesso ao chuveiro vai fornecer um benefício adicional de promover a antissepsia do corpo da mulher em trabalho de parto em relação às partículas virais. E não há evidências de risco aumentado de transmissão do vírus com analgesia e anestesia farmacológica para o parto. Sendo assim, estes métodos estão liberados, tá? Então, esses partos não deverão ocorrer no domicílio ou no CPN, porque sabemos que a mulher, é só compreendermos, na verdade, a mulher com o coronavírus, ela já passa a ser uma gestante de alto risco. Inclusive, ela não vai ser somente da enfermagem obstétrica, tá? Ela, em domicílio, sabemos que no domicílio, por mais que as equipes, que os profissionais sejam capacitados, tenham condições e tenham o equipamento mínimo, mas estamos numa casa, num apartamento. Esse não é o local ideal para nenhuma gestante de alto risco. Então, a paciente com coronavírus ou com suspeita ela se torna uma paciente de alto risco. E a mesma coisa o CPN, né? Os CPNs, eles não possuem centro cirúrgico. Então, é uma paciente que pode precisar de uma intervenção. Então, por essa, sabemos também que os CPNs, eles podem ser exclusivamente acompanhados, né, ter na sua equipe somente enfermeiras obstetras. Então, como eu falei há pouco, que essa paciente se torna uma paciente, uma gestante de alto risco, é lógico que ela vai precisar ser atendida numa unidade hospitalar. Os métodos não farmacológicos vão ajudar bastante, principalmente aqui o acesso ao chuveiro, né? Se a gente quer realmente que essa mulher esteja o mais, né, entre aspas, certo? Limpa possível, limpa que eu digo, sem partículas, né, virais. Então, e sabemos a importância de um banho de chuveiro para o relaxamento, para o trabalho de parto, então isso vai sempre ser favorável. Então, aqui a gente está trazendo, né, que a ausculta cardíaca fetal intermitente, a gente está falando de boas práticas, como eu já falei para vocês, ausculta através do cardiotocógrafo. Se possível, tá certo? Quem não tem o cardiotocógrafo, na verdade, o ideal é providenciar, não se admite mais hoje em dia que a gente não tenha numa maternidade de risco habitual, não estou falando de alto risco, tá? De maternidade de alto risco.
toda a unidade que presta assistência ao ciclo gravídico puerperal precisa ter um cardiotocógrafo. Realizar a dinâmica uterina, minimizar a frequência dos toques vaginais, se possível, rotina habitual dos sinais vitais fundamentais, a frequência cardíaca, a temperatura, a frequência respiratória, a saturação, que deve ser mantida acima de 94%. Construir o partograma, tá? Ele é suspeita ou tem Covid, não muda, o partograma ele continua a ser obrigatório, na verdade ele vai ajudar a acompanhar esse trabalho de parto, sinalizar qualquer alteração. Não existe contraindicação de anestesia nem de analgesia. Em caso de deterioração do quadro dessa mulher, fazer uma avaliação individual, os riscos e os benefícios, se deve-se continuar o trabalho de parto ou se a equipe deverá indicar uma cesariana. Os sinais de alerta nas gestantes com Covid-19 é a frequência respiratória maior ou igual a 24 incursões por minuto, ou dispneia, taquicardia, então frequência acima de 100 batimentos, necessidade de oxigênio para manter uma saturação maior que 94, febre persistente por mais de 72 horas, ausculta pulmonar alterada e a síndrome da angústia respiratória aguda. No parto, a parturiente deve permanecer de máscara durante todo o parto e pós-parto, lavar as mãos com frequência e logo depois do nascimento passar pelo processo de limpeza, trocar máscara, touca, bata, roupão, como algumas pessoas chamam, lençóis, e usar álcool gel antes de segurar o bebê. O bebê pode ser secado e aquecido conforme o habitual. Dada a atual evidência limitada, aconselha-se que mulheres e bebês saudáveis que não necessitem de cuidados neonatais sejam mantidos juntos no período pós-parto imediato. A gestação por si só já torna o quadro clínico da Covid-19 mais grave para a mulher. A assistência ao parto deve acontecer com equipe multidisciplinar. O parto deverá ser assistido por equipe médica, obstetra e neonatologista, e de enfermagem obstétrica, tanto no parto quanto no pós-parto imediato. Então, vamos fazer uns comentários aqui dessas boas práticas, disso que a gente está trazendo. Então, quando a gente tem uma paciente suspeita, ou já com um diagnóstico de Covid, claro, já expliquei lá na frente para vocês, essa mulher vai estar de máscara, né, o tempo todo, e a equipe também. A equipe que vai prestar assistência a essa mulher, desde o trabalho de parto, tá certo, gente? É uma equipe mínima, tá? A gente precisa ter uma auxiliar técnica de enfermagem, por exemplo, exclusiva para aquela mulher, e vamos estabelecer quanto tempo que ela vai passar com essa mulher. Como já expliquei também, ela não precisa estar dentro do ambiente, mas estar bem próxima a ele, certo? De uma maneira que ela possa ver a mulher através de um visor, tá? De preferência também que esse local tenha, por exemplo, uma campainha que a mulher possa acionar, tá? No momento do parto, a equipe vai estar de máscara com a N95, ok? Porque sabemos que a mulher em trabalho de parto, tá? Ela pode apresentar um comportamento, como é que eu digo assim, um comportamento mais brusco, um comportamento às vezes, de um comportamento mais alterado, tá? E ela pode, inclusive, retirar a máscara, certo? Então, a gente precisa, compreender que isso pode acontecer, então a gente precisa se cercar de cuidados em relação à equipe, tá certo? Uma outra coisa, também lembrar que esse parto não é da enfermeira obstetra. Esse parto, a enfermeira obstetra não se ausenta em nenhum momento de prestar essa assistência, ok? Tá? Vamos deixar claro isso. Mas o parto ele vai ser assistido por médico, obstetra e neonatologista.
Então, por exemplo, se eu estou responsável pela unidade, se eu sou a enfermeira obstetra daquele dia, tá? Quem vai assistir esse parto é o médico e a né? Os médicos, perdão, obstetras e neonatologista. Eu vou dar o suporte que for necessário e vou deixar uma técnica de enfermagem ali com eles todo o tempo. Então, essa equipe mínima, tá certo? Para que a gente também não amplie muito, para que a gente não corra o risco de contaminação para mais pessoas da equipe. Em relação ao contato pele a pele, algumas notas técnicas ministeriais e a SOBAP, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, contraindicam. Contudo, não existem evidências científicas, tá, que sustentem tal conduta. Então, na verdade, o contato pele a pele, ele vai ser postergado até o momento que eu consiga, né, limpar essa mulher, remover esse suor, remover secreção que tenha nela, tá? Fazer uma higiene, como a gente falou, assim, uma higiene rápida, básica, para que a gente possa promover esse contato. Existem dados limitados para orientar o atendimento pós-natal de bebês de mulheres que apresentaram resultado positivo para o coronavírus. A literatura da China aconselhou o isolamento separado da mulher infectada e do seu bebê por 14 dias, tá? Literatura da China. No entanto, a separação preventiva de rotina de uma mulher e de um bebê saudável não deve ser levada em consideração, dados os potenciais efeitos prejudiciais, né, tanto sobre a amamentação quanto para o vínculo. Dada a atual evidência limitada, aconselha-se que mulheres e bebês saudáveis que não necessitam de cuidados neonatais sejam mantidos juntos no período pós-parto imediato. No entanto, a parturiente deve permanecer de máscara todo o parto e pós-parto, tá? Então, aqui no caso do pós-parto, ela já vai ser uma puérpera. Lavar as mãos com frequência e logo depois do nascimento, passar pelo processo de limpeza, trocar máscara. Isso aqui estou trazendo até de novo, né, do que já estava lá na frente. Touca, bata e lençóis e passar álcool gel antes de segurar o bebê. Ele pode ser secado e aquecido conforme o habitual. Ainda continuando, né, na assistência ao parto, a gente traz aqui que ainda não há confirmação científica que sustente a ocorrência de transmissão vertical pelo coronavírus 2, tá? Portanto, diante da escassez de evidências, sugere-se aguardar 1 minuto para o clampeamento do cordão, uma vez que não aumentaria os riscos de transmissão vertical, conforme indica o Royal College do Reino Unido e demais documentos oficiais nacionais, como portarias e protocolos. Então, a gente pode aguardar 1 minuto, tá? Para clampear esse cordão, tá certo? Não vamos aguardar muito tempo, porque você aguardar 1 minuto não aumenta o risco de transmissão vertical. É o que os estudos até o momento mostram. Esse estudo, né, da China, deixa eu ver aqui, ele fez uma análise de partos vaginais em mulheres grávidas durante a pandemia. Foi um total de 88 mulheres. Das mulheres avaliadas, 10 testaram positivo para a Covid-19. Todas as mulheres tiveram parto vaginal. Entre os 10 bebês de gestantes com diagnóstico clínico de Covid-19, 3 tiveram alta hospitalar devido à recusa familiar do tratamento pediátrico neonatal. Entre os 7, realizaram coleta para a Covid-19, onde os exames de hemograma dos 7 neonatos foram normais e os testes de SWAB realizados 2 vezes, com 24 horas de intervalo, em cada um dos 7 neonatos foram todos negativos. Conclusões. Sob a premissa de avaliação completa das condições de parto vaginal e medidas estritas de proteção,
Mulheres grávidas com Covid-19 podem tentar o parto vaginal sem exacerbação da doença e sem aumentar o risco de infecção pelo coronavírus nos neonatos, tá? Então, muito interessante esse estudo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre recomendações para o pós-parto, tá? O acompanhante após o parto deve ser permitido somente em situações onde há instabilidade clínica da mulher ou condições específicas do RN ou ainda menores de idade. Vamos lembrar que isso é uma recomendação, tá certo? Isso está, gente, lá no final eu trago as referências para vocês. Eu esqueci de falar no início que toda a aula está baseada, né, nas notas técnicas do Ministério da Saúde, nas notas técnicas da CESAB também. E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de uma nota técnica bem recente da CESAB. Este acompanhante deverá ser apenas um durante todo o período do internamento, lembrando que ele deverá estar saudável, sem sinais de síndrome gripal e fora do grupo de risco para complicações na eventualidade de uma infecção pelo coronavírus 2. Nas demais situações, sugere-se a suspensão temporária para a redução do fluxo de pessoas dentro do hospital maternidade. Os acompanhantes que permanecerem deverão ser orientados sobre as medidas para a redução da propagação do vírus. Todas as visitas devem ser temporariamente suspensas, visando a proteção de todos. Aqui então, agora eu estou trazendo para vocês a nota técnica que eu citei, tá? Que ela é bem recente. Ela é de 2 de junho de 2020, que é a nota técnica do Comitê Estadual, tá? Da Bahia. São as orientações às unidades de saúde de assistência a gestantes, puérperas e crianças menores de 2 anos no contexto da pandemia da Covid-19. Então, vamos tornar a lembrar que é uma recomendação, tá certo? Não é uma determinação. Então, essa nota técnica recomenda suspensão temporária dos acompanhantes durante a evolução do trabalho de parto e no alojamento conjunto. Excepcionalmente, deve-se garantir que a mulher possa escolher um acompanhante para conhecer a criança recém-nascida no pós-parto imediato, reforçando que o escolhido deve estar fora do grupo de risco para complicações de uma infecção pelo SARS-CoV-2 e sem sintomas respiratórios. Nas situações de internamento do neonato, as visitas estão suspensas, lembrando que os pais não são considerados visitas e que um deles, seja o pai ou seja a mãe, pode exercer este direito, desde que não esteja com o diagnóstico de Covid-19, claro, não seja sintomático respiratório e esteja fora do grupo de risco para complicações da Covid-19. Recomendações para o pós-parto. Puérperas e bebês em boas condições deverão ter alta a partir de 24 horas do alojamento conjunto, tá? Existe a possibilidade de parturientes e puérperas desenvolverem sintomas da Covid durante a internação, tendo em vista que o período estimado de incubação é de 0 a 14 dias, numa média de 5 a 6 dias. O foco é identificar o mais precocemente possível o início de novos sintomas respiratórios, como tosse, desconforto respiratório, dor de garganta, entre outros, ou febre inexplicada, igual ou superior a 37,8 graus centígrados e providenciar isolamento imediato quando a suspeita de Covid-19. Então, no alojamento conjunto, gente, vamos promover a alta responsável
mas o mais precoce possível, tanto para a mãe quanto para o seu bebê, ok? Quanto menos tempo eles permanecerem na unidade, melhor. Os nossos bebês, geralmente, eles são liberados com 36 horas, tá? A neonatologia, ela é geralmente bastante rigorosa, tá? O que aqui não cabe nenhum julgamento, é da neonatologia, da responsabilidade deles, avaliarem se esses bebês podem ter alta ou não antes de 36 horas. Mas sabemos que a partir de 24 horas, ambos estando em boas condições, poderiam ter alta. O cuidado que a gente precisa ter em relação a essa alta, que é o que eu chamei no início de uma alta responsável, né? Nos assegurarmos de que eles estão realmente em boas condições e que esse bebê, inclusive, já tenha passado pela triagem neonatal, incluindo aí o teste do pezinho. Aí vocês vão questionar, mas Rita, o teste do pezinho não é a partir entre o 3º e o 5º dia de vida? Sim, mas agora na pandemia existe uma nota técnica que trata sobre isso, tá certo? Fomos orientados pela PAI a antecipar a realização desse teste, para que o bebê saia de alta já com o teste do pezinho realizado, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, o teste da linguinha, tá? Todo redondinho, como a gente costuma dizer, tá? De preferência também vacinado, de preferência não, deveria sair vacinado também, para que ele vá para casa e não precise se deslocar para a unidade de saúde para tomar uma vacina, para fazer o teste do pezinho, ok? Então, isso tudo está escrito em nota técnica, certo, gente? Então, vamos correr para organizar as nossas instituições para promover isso. Então, isso que é uma alta segura, né? Uma alta responsável, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da amamentação. Não há evidência científica publicada que estabeleça nexo causal entre a transmissão do coronavírus e a amamentação. Pela escassez de evidências científicas, não existe consenso em relação à recomendação sobre a amamentação para mães portadoras ou sob investigação da Covid-19. Essa revisão aqui, que analisa o parto de mulheres com Covid-19, conclui que a taxa de transmissão vertical não foi comprovada até o momento, o risco de transmissão durante a amamentação é desconhecido, a baixa frequência de nascimentos prematuros espontâneos, os resultados neonatais imediatos geralmente favoráveis e tranquilizadores, tá? O CDC, o Royal College, a FEBRASGO, o Ministério da Saúde consideram os benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher. Portanto, não há recomendação para a suspensão do aleitamento materno. Recomenda-se que a amamentação seja mantida em caso de infecção pelo coronavírus 2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. Um outro estudo clínico disponível, tá, que está aqui, sobre a detecção do coronavírus em leite materno, realizado com 6 pacientes com pneumonia causada pelo SARS-CoV-2, pesquisou a presença do vírus em amostras do líquido amniótico, do sangue do cordão umbilical, do leite materno e suave da orofaringe do bebê, demonstrando não haver presença do vírus nessas secreções. Ainda sobre a amamentação, o que trazemos aqui? Caso essa mãe não se sinta segura em amamentar, enquanto ela estiver com coronavírus, recomenda-se que o seu leite seja retirado e ofertado à criança. Tendo em vista que a mãe infectada pode transmitir o vírus através das gotículas respiratórias durante o contato com a criança, incluindo aí a amamentação, portanto, recomenda-se lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno.
de preferência uma extração manual, se ela não consegue, com a bomba extratora. Usar máscara facial, então a máscara cobrindo nariz e boca durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. E aí, então, eu encerro esse vídeo, tá? Esperando que tenha contribuído, tá? Com vocês, no sentido de lidar, né, com essa nova situação, tá? Principalmente nós que trabalhamos com gestantes, que trabalhamos em maternidades. Lembrar que precisamos manter os cuidados, certo? Precisamos manter a calma, tá? E que essas mulheres precisam de orientação. Aproveito para lembrar que o pré-natal, ele precisa ser continuado. Podemos estabelecer estratégias de contatos virtuais com essas mulheres, tá? Mas isso não vai substituir, de uma certa forma, o contato, né, presencial, mas pode diminuir a frequência. Marcarmos o pré-natal, por exemplo, de horário, tá? Para que não fiquemos nas salas de espera com muitas mulheres aguardando, ok? Como muitos serviços de saúde estão fazendo isso. Os exames que elas precisam fazer, então o cuidado pré-natal é imprescindível para que elas recebam as orientações. Eu gostaria também de falar de uma experiência da Dicila Balbino que está sendo extremamente positiva, benéfica, tá? Porque nós, como todo mundo, começamos com muita dificuldade, começamos muito assustados, e aí estabelecemos, né, grupos de WhatsApp, claro, a gente não tem feito reuniões presenciais, mas estamos todos trabalhando normalmente, se é que podemos chamar, né, isso de normal. Eu digo normal em relação à nossa frequência, assiduidade, né, e pontualidade na maternidade, mas temos grupo de treinamentos específicos para os profissionais de saúde e temos grupos com profissionais de saúde que fazem orientações individuais, o profissional individual ou em dupla, em todas as enfermarias, em todos os setores onde tenhamos pacientes na unidade, tá? Isso vem nos fortalecendo a população, tá? A gente tem observado a adesão ao número de máscaras muito maior, certo? Temos observado também que os profissionais estão trabalhando com um pouco mais de segurança. Nesse momento que fizemos vídeo para divulgar, né? Divulgamos diariamente no auditório com pouquíssimas pessoas também assistindo, todos devidamente paramentados. Então esse vídeo fala um pouco do nosso plano de contingência. Então temos um plano de contingência que está sendo frequentemente atualizado, fluxos também estabelecidos, e é claro que precisamos estabelecer, montar esses protocolos, esses fluxos e plano de contingência e dar ciência aos profissionais. E quando conversamos, também temos um grupo que faz a orientação, e aí é grupo mesmo do pessoal administrativo, que faz a orientação do pessoal que está lá na porta, esperando, aguardando atendimento, do pessoal que está acompanhando, que muitas vezes estão aglomerados, alguns com a máscara no queixo, tá? Na testa, em outro lugar que não seja cobrindo o nariz e a boca. E isso tem sido fundamental para a gente perceber o quanto são importantes essas orientações para a nossa população mais carente. Porque a gente não pode deixar de ver que eles estão extremamente vulneráveis. E nisso entra a nossa gestante. E que a gente consiga realmente, né, vencer essa pandemia com menos riscos, né, com menos perdas, e que cada um realmente consiga fazer bem a sua parte, tá certo? Então, boa sorte para todo mundo, tá? Um bom trabalho. Aqui estão as referências. Acompanhe, as referências estão sendo sempre divulgadas nas redes sociais, extremamente importante. Todo dia, algumas coisas que eu posso estar falando com vocês aqui hoje, amanhã já seja uma orientação diferente.
Então é tudo muito novo para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado. Então vamos lá, tá certo? Se cuidem, se possível fiquem em casa e se saírem usem máscara. Obrigada.